Vocês sabiam que mais ou menos 70% do resultado de uma maquiagem é responsabilidade do pincel? Não, né? Pois é, o nosso Mobral de hoje começa exatamente explicando o pincel e as suas funcionalidades. Mas afinal de contas, como surgiu essa ideia de pincéis, sendo que temos todos os dedinhos articulados que poderia usar todo no rosto? Fica ligado aí porque o nosso Mobral tá só começando. Os primeiros registros do uso de uma ferramenta para transporte de tinta foram identificados na pintura rupestre, na era paleolítica, também chamada de arte parietal. Segundo a história, o primeiro recurso foi um graveto de carvão com gordura vegetal. Depois, outros elementos fixadores também foram introduzidos, como tinta, misturando-se os corantes minerais com vários tipos de gordura. Eram utilizados nas ilustrações dedos, penas de diversas aves, gravetos com pelos nas pontas, uma espécie de buril de pedra e ainda os tufos feitos de musgo. A irregularidade das superfícies ajudava na expressão das formas, como saliências, buracos, rachaduras, etc. Nesses milhares de anos, pouco se sabe sobre a fabricação que deu origem ao primeiro exemplar de pincel, similar ao que você utiliza hoje. Algumas informações aparecem no século XV na Europa, com a pintura do afresco e falso afresco, em que é mencionado um tipo de pincel pituá, com pelos macios de animal no tamanho da palma da mão do pintor, para suavizar a textura da pele humana. Outros tamanhos foram desenvolvidos no formato redondo, com os pelos atados em varetas de madeira. Hoje, o pincel é uma ferramenta de trabalho com especificações técnicas de uso e manutenção. Com maior variedade de formas, os pincéis ampliam os recursos na pintura em todo tipo de técnica. Projetados como extensão da mão, oferecem tamanhos diferenciados de cabos para atender a distância necessária até a superfície que será pintada. O formato define o traço e a pincelada buscada pelo artista. Algo que faz muito sentido quando falamos em maquiagem, não é mesmo? Então vamos entender melhor qual a diferença dessas formas e qual o pincel adequado para cada estágio da make aqui no nosso Mobral da Make. Bom, agora que eu já expliquei para vocês um pouco sobre a origem dos pincéis, da onde surgiu tudo isso, eu vou falar para vocês qual a função de cada um deles. Lembrando que o nosso Mobral, ele é para iniciantes, para pessoas que têm muita dificuldade em se maquiar. Então logo eu vou falar do passo a passo para as coisas básicas. Hoje eu separei alguns pincéis básicos para vocês que não têm ainda seu kit em casa, para vocês que ainda não sabem ainda distinguir muitos pincéis, porque não adianta eu te dar 3 opções de pincel de base, sendo que você vai se embananar, vai misturar todos eles. Então eu separei o básico. Primeiro passo, pincel para base. Hoje em dia você vai ver pincel de todos os tipos. Só que eu separei para vocês o básico do básico, que é esse pincelzinho chanfrado. É o bem tradicional para base, certo? Então lembre, por que esse pincel tem que ser bem assim, chanfradinho? Ele é um pincel de aplicação. Então, o pincel de aplicação ele tem que ser um pouco mais resistente para quê? Para quando você colocar, depositar aquilo, o produto, ele vai o quê? Fixar no local, certo? Muita gente usa esse pincel para passar a base, esse aqui. Para você que é iniciante, para não ter erro, porque todo mundo sabe reconhecer esse pincel como de base. Então, quem é iniciante já vai nesse, tá? E depois, o que eu gosto? Passa com o pincel e depois você esfuma com a esponjinha, com a coxinha, certinho? Porque aí fica bem uniforme. Esse que eu mostrei pra vocês aqui, que também é um pincel para base, eu gosto de usar ele para quê? Para contorno. Por quê? Esse formato dele é um formato super interessante para quê? Porque ele pega essa linha certinha do rosto. Então, guardem os pincéis de acordo com a lógica de usar ele no rosto, nessas dicas que eu vou dar para vocês. Então, se ele tem esse formato, ele é um pincel que ele acompanha bem o rosto para desenhar essa linha do contorno, certo? Então, quando falarmos em pincel de contorno, tentem utilizar esse porque ele tem uma lógica muito interessante para fazer o contorno. O pincel para pó. O pincel para pó pode ser o mesmo pincel que você comprar para blush, mas não vai comprar um para você usar com o pó e com o blush. Por quê?
O blush ele é pigmentado. Então, quando você for passar o pó, pode o quê? Pode manchar, né, algumas regiões do rosto. Então, se você for comprar o pincel para pó, pode ser o mesmo pincel para blush, porém, compre dois. Um para blush, outro para pó. Certinho? Mayara, tem diferença? Bom, o para blush eu prefiro que seja menor, porque o blush ele é uma área muito o quê? Marcada também. Então, se você pega um pincel muito largo, acontece que você às vezes ultrapassa essa linha da região que você quer depositar a maquiagem. Junto com o pincel de base, pessoal, que eu falei pra vocês que ele é bom para aplicação, que é esse aqui, eu gosto sempre de usar essas coxinhas. Por quê? Porque depois ela dá uma finalização que fica a pele bem uniforme, muito legal. E isso eu vou ensinar pra vocês depois no vídeo explicando o quê? Explicando como preparar a pele, certinho? Mas já é bom ter uma dessa aqui em casa. A minha tá bem encardidinha porque eu já fiz um vídeo hoje mais cedo, mas tudo bem. Agora vamos para olho. Esse aqui é o pincel para corretivo. Olha só, ele também é chanfradinho e ele é um pincel mais durinho, certo? Ele é muito parecido com o de base, olha só que um tamanho menor. Lembra que eu falei pra vocês que o pincel é uma coisa que você tem que sentir, que às vezes ele tem uma função, mas ele também pode fazer o papel de outro pincel, certo? Só que lembre só, esse pincel, por exemplo, ele é parecido com o de corretivo, só que olha só, ele é muito flexível, ele tem haste flexível, diferente desse, que é durinho. Então, por mais que se pareçam, não dá para substituir, porque o corretivo, ele é algo que você aplica também e tem que ser uma coisa muito precisa. Se você fizer isso com esse pincel, que é um pincel para esfumar, o que acontece? Ele vai arrastar esse corretivo para qualquer canto e não vai ficar um resultado, um acabamento interessante. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque se você decorar apenas a forma do pincel, pode ser que você compre outro e ache que vai fazer o mesmo resultado, mas não. Lembre, o material, a forma como os pelinhos são postos, faz toda a diferença no pincel. Então, esse não dá para substituir por esse. Guardem isso na cabeça de vocês, certinho? Esfumar. Mayara, eu tenho um pincel para esfumar. Pincel para esfumar tem que ser dois, por quê? Porque você não usa só a sombra marrom. O esfumado, a sombra clara é esfumada, mas também temos que pensar na sombra preta. E pincel, ele pega muito o pigmento da sombra, certo? Então, um pincelzinho para esfumar o preto e um para esfumar o marronzinho, rosinha, a cor que for, certinho? Da mesma forma, o pincel para aplicar a sombra. Um pincel para o preto e um pincel para outras cores. Eu gosto desse pincel que ele tem dois lados, ou seja, dá tanto para aplicar a sombra em cima como esfumar embaixo, caso você faça aquela sombrinha um pouco abaixo dos olhos, certo? Mas isso é para outra história, vamos pensar apenas na parte de cima por enquanto. Então, pincel para aplicar a sombra tem que ser o quê? Flexível, porque ele vai aplicar, tem que ser muito preciso, ok? Aquele pincel que eu mostrei pra vocês, que não dá pra substituir pelo de corretivo, ele também, eu falei pra esfumar, né? Não, eu errei. Ele é um pincel pra aplicar a sombra, certinho? Por que ele não serve pra esfumar? Olha só esse modelo dele. O para esfumar, ele tem que ser o quê? Um formatinho cilíndrico, porque o movimento do esfumado é sempre um movimento rotativo. Então, esse movimento rotativo ele tem que ser muito dinâmico. Por isso, um formatinho cilíndrico. Então, guarda isso na cabeça de vocês. Nosso Bobral é exatamente para tirar essas dúvidas de vocês. Se o movimento do esfumado é rotativo, tem que ser uma coisa em formato o quê? Rotativo, ou seja, cilíndrico, que vai fazer do quê? Pequenas ondulações. Então, só isso. Só aí vocês já decoraram que pincel que é, ok? O preto a mesma forma, tá bom? E vamos para... Interessante. Isso aqui é fácil, né, gente? Decorar. Escovinha, sobrancelha, não tem dúvida, né? Mas é básico também. Esse pincel é muito interessante para quê?
para você fazer o contorno da sobrancelha. Só que ele, por enquanto, para quem ainda não tem essa habilidade da sobrancelha, tente apenas colocar um pouco de pó nessa escovinha e ir penteando. Não tente passar para esse passo. Então, se for para você fazer o investimento, você que não sabe nada entre este ou este, vá na escovinha por enquanto, ok? Certinho? Porque estamos falando de coisa básica e para iniciante. Então, não adianta eu vir passar para vocês tudo que tem no mercado se você não vai saber utilizar, né? É claro que a gente vai ensinando passo a passo nos outros vídeos, mas vamos deixar bem claro que não é uma coisa simples, né? Pincelzinho para batom. Pincel de batom tem que ter? Com certeza. Porque o batom, principalmente o batom em bastão, ele vai perdendo aquela forma pontiaguda e vai ficando boleado, né? Redondinho. Então, para aplicar é muito difícil, é onde começa a borrar. Tem gente que tem medo de borrar, pega só metade do lábio. Então, o pincelzinho, ele vai fazer esse acabamento. Às vezes, você pode até passar o batom, né? Direto na boca, mas depois você vem fazendo o contorno com o pincel. E o pincel para batom não tem dificuldade nenhuma, gente. É esse aqui, ó, fininho. Super a cara do batom. Certinho? Para delineado, vamos aprender agora? Calma. Delineador é uma coisa ainda para frente. Mas, se você comprar esse para batom, geralmente alguns já vêm com a pontinha para delineador. É claro que o pincel faz toda a diferença. E eu, particularmente, eu gosto de fazer o delineado com esse pincel, que é o outro lado da escovinha. Interessante, né? Esses pincéis são os pincéis da Dame Makeup, tá? Que eu gosto muito, mas não estamos aqui falando em questão de marca. Até porque tem muitos pincéis bons e baratos que eu vou falar pra vocês também nos outros vídeos, tudinho. Tem o da Macrilan, super em conta, então quem tem dúvida, vai nesses, tá? Mas não vem com aqueles de pincel de parede, não, de tão duro. Então, esse para delineador. E este também. Maiara, ele é muito parecido com o de sobrancelha. Por quê? Só que o de sobrancelha, talvez no vídeo vocês não consigam ver, ele é mais grossinho. E o de delineado, ele é bem maciço. Olha só. Ele tem uma ponta bem estreitinha. Pra quê? Pra fazer esse delineado muito fino. Coisa que você não conseguiria com essa sobrancelha. Primeiro, que ele é macio. Ou seja, ele vai arrastar isso como se fosse uma sombra. E segundo, ele é largo. Ou seja, o seu delineado ficaria totalmente torto. Então, olhando na teoria, são pincéis iguais. Só que na prática, lembre, tudo aquilo que for feito com precisão, ele é mais durinho, as hastes são mais juntinhas, certo? E tudo aquilo que for mais fluido, ou seja, esfumado, iluminado, tem a haste mais flexível, ok? Esse pincel vassourinha, ele é um pincel fácil de reconhecer, por quê? Porque ele é bem diferente dos outros, então não é um pincel que você vai confundir com o outro. Então, esse aqui, olha só, super interessante, ele é bom para o quê? Como uma vassourinha realmente para tirar resíduo de sombra que cai sobre o seu rosto, né? Para você não ter que tirar com um pincel de base, por exemplo, com o dedo que vai espalhar mais ainda essa sombra. Assim como ele é um pincel para o quê? Para depositar o iluminador. Por que ele é um bom pincel para depositar iluminador? Porque ele pega bem o pigmento e espalha nessa região de forma que não vá grudar no pincel, não vai espalhar em outras regiões. Ele é bem interessante. Então, é um pincel para quem está começando a maquiagem interessante para ter, certo? Eu acho que é isso. Eu acho que do básico que a gente trabalhou é isso. Temos esse pincel que é o mesmo de aplicar, que às vezes você pode passar o iluminador em cima, caso a vassourinha não funcione, né? Que eu gosto de passar em cima. Mas aí já vem uma maquiagem mais elaborada, tá bom? Então, espero que vocês gostem. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como preparar essa pele, como deixar essa pele maravilhosa para receber os outros produtos, certinho? Então não esqueçam, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, acione o sininho, porque o Mobral da Make só tem coisas legais pela frente, certinho? Um beijo, gente, tchau! Alguns especialistas diriam que a nossa pele é reflexo daquilo que sentimos.
Outros já diria que ela é reflexo daquilo que comemos. Eu não sou louca de discordar de nenhum deles, mas eu complementaria dizendo que a nossa pele é aquilo que nós somos. Então, muito cuidado com aquilo que você anda tampando demais e com o que você revela demais. Afinal, será que essa pele é realmente quem você representa? Fica ligado que o nosso Mobral está só começando. Ao longo da história, vários povos criaram maneiras de corrigir imperfeições na pele, função atualmente resolvida com a base. Na Roma Antiga, usavam giz para parecer mais brancos. No século II, o médico e filósofo romano Galeno propôs um creme à base de água, cera de abelha e azeite de oliva. Já no Japão, no século XVII, o segredo era uma pesada massa feita de pó de arroz chamada oshiroi. Hoje existem bases de todos os tipos, todas as formas, mas você sabe como usá-las? É isso que nós aprenderemos hoje no nosso Mobral da Make. Oi, gente! O nosso Mobral está começando e hoje o nosso tema é pele. Como preparar essa pele para realmente receber todas as informações que nós queremos depositar nela. Então, quando falamos em pele, nós estamos falando em quê? Em uniformidade, em trabalhar essa pele de uma forma de um todo, tá? Como vocês viram, minha pele não tem nada nela, né? Tem algumas marquinhas aqui de espinha, algumas coisinhas assim, para vocês verem que não tem nenhum procedimento. A única coisa que eu fiz antes de começar o vídeo foi a sobrancelha, que depois nós faremos um vídeo só sobre sobrancelha. Porque o nosso Mobral, a ideia dele é exatamente ensinar para vocês passo a passo de cada detalhe. Então não adianta eu te ensinar agora a fazer uma maquiagem sobre pele e começar a ensinar contornos e começar a ensinar sobrancelha e começar a ensinar como colocar cílio postiço. Não vai funcionar. É muita informação para vocês, não é mesmo? Então hoje nós vamos fazer pele. Então foquem nisso, ok? Bom, se eu fosse fazer olho hoje, a primeira coisa que eu faria depois dessa sobrancelha era o quê? Era passar o corretivo para depositar a sombra e fazer todo esse procedimento. Mas como o nosso trabalho aqui hoje é pele, a primeira coisa a fazer é aplicar o primer. Uma dúvida muito frequente, Mayara, me falaram que não é obrigado a usar o primer, a gente pode usar um hidratante qualquer. Ok, não discordo, né? Claro. Mas eu vou falar por mim. A minha pele, ela tende a ser muito oleosa, principalmente nessa região T. Então, um hidratante, eu não consigo receber um hidratante na minha pele porque ela é muito seca. Mesmo o hidratante para pele seca não funciona comigo. Então, o primer, ele não é só uma hidratação, ele traz um efeito aveludado que eu, particularmente, não consigo ver essa textura com o hidratante. Então, se você tem dúvida, se você está começando, não tente economizar nesse sentido, então tenha o primer, certo? Como é um passo a passo, eu vou explicar para vocês igual eu mesma uso, tá? Faz aí pinguinho do protetor solar que sua mãe ensinou para vocês quando era criança. Espalha bem com a mão. Tem gente que usa o primer até com pincel, eu uso com a mão mesmo, tá? E agora nós vamos usar a base. Muita gente tem dúvida, você me pergunta sobre como descobrir a tonalidade correta da base que vai usar. Bom, isso aí é uma coisa muito assim no tato mesmo. Você tem que observar o quê? Você pega a base, passa no seu antebraço, né? E faz uma gotinha e dá uma espalhada. Deixa eu clicar aqui. Aqui. Dá uma espalhadinha e vê se ela sumiu. Ué, Mayara, mas a ideia não é cobrir? Sim, mas essa cobertura tem que ficar uma cobertura que vai uniformizar o seu rosto. Então lembre, a base ela não é para clarear o seu rosto nem para escurecer. Ah, eu tenho umas olheiras, então eu vou usar uma base 2 tons a mais para cobrir essas olheiras e meu rosto ficar mais limpo. Ou então eu tenho melasma, então eu vou usar... Não,
Você tem que usar no tom correto da sua pele, melasma, olheiras. A gente faz a cobertura usando o quê? Corretivo, certinho? E o corretivo vem depois na maquiagem, certinho? Por quê? Quando é uma mancha, uma coisa mais específica, né? Uma queimadura, uma coisa específica, você usa uma marca de espinha muito grande, você usa esse corretivo específico para esse tom antes de aplicar a base, certo? Agora, o corretivo para uniformizar, para trabalhar pontos de luz, vem depois da base. Então, eu expliquei para vocês no vídeo passado sobre pincéis. Eu estou usando aqui todos os pincéis básicos que eu passei no vídeo passado, para não ter nenhuma novidade nova e vocês falarem assim, ai meu Deus, mas ela nem falou desse pincel. Então, estou usando o chanfradinho que eu usei na aula passada. Vou passar aqui. Ó, para você não ter dúvida, você faz uns riscos, uns pontinhos aqui, nariz. Como eu vou fazer agora? Tente focar nessa máscara do seu rosto para passar com o pincel. Aqui nesse momento você não vai espalhar ainda, certo? Então vamos lá. Aplica a base. Você vai, olha só como você usa o pincel. Você pressiona e arrasta, não é esfregado, porque no movimento rápido dá a impressão que é esfregado. Quando você esfrega, o que acontece? A base passa por cima da pele. Quando ela seca, corre o risco dela craquelar e revelar os poros dilatados que você tem. Então a ideia é pressionar para quê? Para ela se aderir ao seu rosto. Mayara, eu tô vendo, passa em cima da boca também. Por quê? Porque quando você aplicar o batom, vai ficar o tom original que você quer. Mayara, eu tô vendo que você está passando só no seu rosto, assim, sem um cuidado em cobrir perto da orelha. Aqui, nesse momento, é só a máscara, só esse redondo, certo? Com o pincel. Eu passo aqui em cima, não por quê? Porque nesse momento eu já passei o corretivo e já apliquei o quê? A sombra, certo? Mas se você não for usar nada no seu olho, for usar apenas um rímel, alguma coisa assim, pode fazer essa cobertura, certo? Então vamos lá. Passei. Passei a base, mas tem o quê? Os cantos. Tem o quê? O cabelo. Do jeito que eu passei aqui, é o erro mais comum de acontecer, que é aquele erro que você passou, olhou, aparentemente tá tudo ok, você vai para uma festa, chegando lá, o que acontece? Batem uma foto de você, sai cravada aquela mancha. Então, é onde a gente usa a coxinha, parece o emoji da coxinha, para terminar de aderir. Lembra que eu falei para vocês para passarem apenas na linha? Agora você arrasta, olha só, para a extremidade. Ah, então eu não passo base no pescoço. Não, você vem arrastando. Sabe o que é você ver uma pessoa numa luz que ela vai caminhando para a sombra? Você vê uma luz, a pessoa vai escurecendo, escurecendo até sumir. Então a ideia de uniformizar seu rosto é exatamente isso. Uma transição bem sutil para o restante do corpo. Orelha. E aqui eu venho trazendo, se você tem uma testa avantajada como a minha, pode subindo aqui, ó, e trazendo pro meio do cabelo. O que acontece muito? As pessoas não sabem a função do contorno, por exemplo, e passa só a base aqui e vem com o contorno depois fazendo o sombreado, o que está errado, tá? Esse contorno para esse sombreado é exatamente nessa fase de transição. Como você já fez isso com a base no tom certo, você não precisa dessa transição, entendi? Agora, nós vamos passar o corretivo. Lembrando que nós vamos passar o corretivo como ponto de luz. Esse tipo de corretivo é para cobrir imperfeições, ok? Ok?
Vocês lembram qual é o pincel do corretivo? Muito bem. Pegamos o corretivo. Mayara, como eu uso um corretivo? O corretivo agora trabalha com essa uniformidade, com essa luz. Você vai formar um leque. O que que é? Uma ponta maior, uma menor, vai diminuindo. Grande, venho diminuindo. Sabe aquele cocá de índio? Diminuindo, certo? O que que eu faço? Como a sombra, eu vou aderindo à pele, ó. Imagina que aqui tem uma sombra, eu não posso passar por cima dela. Então, eu vou passar por fora. E vem, olha só, esse movimento sempre diagonal. Eu parto descendo como se fosse para a ponta do nariz e subo para o canto externo da sobrancelha. Tá um feixe de luz branco, não está? De novo vem nossa parceirinha. Você não vai descer, arrastar. Você vai respeitar essa linha que você já fez e vai só esfumando. Olha a diferença já dessa parte para essa. Tá vendo? Olha só, dá a impressão de que essa luz da câmera, ela já está o quê? Penetrando a minha pele. Por quê? Porque eu vejo uma parte clara, mas não uma parte clara que parece ser uma base clara. Parece que já é um rosto que tem um ponto de luz sobre ele. Então, lembrem sempre isso. Vocês vão fazer como se fosse um V. Sabe aquele V de visto? Um V que vai descer e ele tem que subir menor. Para o quê? Para a região da pontinha superior da orelha. Mayara, e aqueles truques que você desce uma ponte de luz aqui na frente do nariz para ele afinar, passa o contorno aqui, faça uma bola de luz na testa, faça um aqui embaixo. Ah, eu vi isso com as blogueiras. Calma, coloque isso na cabeça de vocês. Calma, o nosso Mobral é ensinar passo a passo para quem tem dificuldade com maquiagem. E esse passo a passo, ele é mais lento. Quando eu falei sobre pele, nós vamos fazer pele, certo? Não vou aqui agora fazer, eu vou finalizar e volto. Não, eu preciso deixar registrado para vocês essa imagem dessa aula que eu estou passando hoje, ok? Então, contorno, outras coisas nós vamos aprender mais para frente. Mas para vocês verem também que maquiagem nem sempre é tudo isso. Você não precisa fazer contorno para tudo, você não precisa usar iluminador para tudo. A maquiagem, ela parte do básico até uma drag queen. E você tem que entender onde você se encaixa nesse processo, certo? Mas para isso, para você se tornar drag queen, mesmo que você queira ser a maquiagem drag queen, você tem que começar com o básico. Bom, feito isso, né? Base, corretivo, ok. Nós vamos para o pó translúcido. Esse nome eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Pó translúcido. Mayara, o que é um pó translúcido? O que é um pó compacto? O pó compacto, primeiro, que ele é mais grossinho e ele é pigmentado. Erro comum entre 100 pessoas que estão começando a maquiar. Ganhei uma base de uma prima, que ela era branca, galega, gaúcha e eu negra. Não tem problema. Fui lá, comprei um pó para pele negra. Aí eu escureço a base. Não. A base tem que ser no tom da sua pele e o pó tem que ser translúcido, que é um pó, o quê? Universal, se for pensar nesse termo. É um pó que dá para usar em todos os tipos de pele. Por quê? Porque ele não tem pigmento. Ele seria como se fosse o pó de arroz antigo. Muito fininho, que serve para quê? Ele serve para selar essa pele. O que é selar? Eu vou tirar primeiro o brilho. Vou deixar essa pele mais aveludada, porque se for uma base líquida, ela vai estar ainda mais molhadinha. Então, quando eu passar o blush, vai fazer aquele risco. Se for uma base seca, às vezes pode ser que ela não aderiu totalmente à minha pele, pode ser que craquele.
Inclusive, o excesso de pó também craquela a base, então é só selar. Se eu já passei um pó aqui, não tem por que eu bater lá, o pincel lá e voltar e bater aqui, não. Entendeu? Tanto que eu passo o pincel no pó uma vez só e já venho com ele no rosto todinho. Esfregando? Não, porque aí eu vou tirar a base que eu passei. Eu venho carimbando. A ideia é bater, mas é um movimento muito sutil, ok, gente? Então, essa sutileza tem que existir em qualquer momento. E isso a gente vai aprendendo o quê? Na prática, certo? Bom, eu vou fazer aqui o blush para vocês terem uma noção de como é o blush, porque eu faria um vídeo só com o blush para vocês entenderem. Eu faria um vídeo assim. Mas eu vou mostrar, você que tem dúvida de como usar o blush para não parecer uma insolação, não parecer que você extrapolou, eu começaria com essa cor. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Aqui. É um tom coral. É um pouco alaranjado, um rosinha. Eu gosto desse aqui da Natura. Por quê? Ele não é ele é durinho, de forma que ele não solta muito no pincel, então não vai ter um excesso. E ele fica um tom meio alaranjado, meio bronzeado, assim, que não fica rosado. Então, quem tá começando, quem pode pesar na mão, é um bom blush, porque esses soltos, você ainda não tem o tato da coisa, você vai bater lá, quando você carimbar, vai fazer aquele regaço. Outra coisa, Mayara, onde aplicar o blush em cada tipo de rosto? Gente, isso é um vídeo para 3 horas falando. Mas você não quer correr o risco de errar? Lembre-se, quando você tá com vergonha, quando você passou por um momento difícil, qual é a região que você fica coradinha, que você fica nervosinho? Impossível uma pessoa ficar rosada aqui, né, gente? Impossível uma pessoa ficar rosada debaixo do olho. Então lembre, a área da saúde qual que é? Essa aqui. Eu carimbo toda a minha bochecha? Não. Um pouquinho de cada lado, certinho? Se eu não conheço o meu rosto, eu não arrisco. Então o blush, carimbadinho. Ele é alaranjado, então não precisa de muito. Veja a diferença. Ai, Mayara, é muito pouco. Vamos começando com pouco para não errar? Que tal? Então, carimbei aqui, não subi demais. Se eu ver que o excesso, que eu pequei um pouco no excesso, eu arrasto um pouquinho, certo? Olha só, muito sutil. Vem do outro lado, faça a mesma coisa, sempre batendo. Vi que foi muito, vem arrastando devagar e não tem que ficar a mesma cor aqui. Tem que ser só, uma transição. Por quê? Porque senão essa região fica muito sobressaltada. O blush, ele dá uma realçada também no rosto. Então, se eu sou muito bochechuda, eu passo menos. Muito sutil. Olha só. Aí, como vocês me pedem muito, eu não usaria, mas como é uma coisa simples, eu vou passar aqui o iluminador. Lembre-se, iluminador não pode ser muito pigmentado. Eu já vi umas lojinhas aí que vendem aqueles dourados ou bronze. Olha, eu não aconselho. Eu gosto desse aqui da MAC, mas que vocês podem comprar qualquer um barato, que tem um pigmento, olha só. Tá vendo? Ele tem uma cintilância, na verdade. Ele não tem aquele pigmento grosso como um glitter. Pega o pincelzinho, esse vassourinha. Tá vendo o blush? O blush tá aqui. O iluminado, um pouquinho acima. Eu só faço isso aqui. Sutil. Mais que isso, não. Vamos começando pelo simples. Lembra que eu falei? Que menos às vezes é mais? Olha. Olha a minha pele. Ai, Mayara, tá muito sem graça. Parece. Mas tá uma pele o quê? Saudável. Pra quem vê, tá uma pele boa, digamos assim. Aí, como não é nossa aula hoje isso, pra finalizar, eu passaria o quê? Um rímel, aqui agora, só. Mas como é pele, eu não vou passar isso pra vocês ficarem com a informação da pele. E um gloss.
Mayara, fui chamado para um happy hour depois do trabalho. O que eu faria aqui agora para preparar para esse happy hour? Trocaria esse batom por um mais escuro, no caso um vermelho, se você quisesse. Passaria um rímel, né, uma máscara para cílios. Soltaria o cabelo, bateria o cabelo, tá tudo ok, certo? Ah, eu queria um olhão. Passa um lápis, dá uma esfumadinha no lápis, não sei o que, passa um batomzinho mais nude, tá ok. Gente, maquiagem é isso. A maquiagem traz simplicidade. A maquiagem não precisa de tanta informação como a indústria está trazendo cada dia mais. É claro que com essas informações nós podemos o quê? Trabalhar mais coisas, mas não necessariamente fazer tudo isso que eles pedem, porque eles querem vender produtos também. Então, nosso Mobral, vocês têm que entender que é isso, certinho? Bom, espero que vocês tenham gostado. Olha só, tá uma pele boa, não tem peso, muito sutil, uma camada muito fina de base. Maquiagem é isso, não tem muito segredo, certinho? Então, curta, compartilhe, me siga no Instagram, clica aqui, inscreva no canal e semana que vem tem mais coisas. Então, um beijão para todos vocês, muito obrigada. Se o olho é o espelho da alma, eu tenho certeza que os cílios postiços de hoje em dia são belas de cortinas imensas, viu? Brincadeiras à parte, o olho sempre foi considerado um elemento misterioso e ao mesmo tempo um elemento de grande sinceridade desde os tempos antigos. Hoje o nosso assunto é sombra, só que a sombra ela vai dizer muito mais sobre o seu olhar do que você imagina. Sabe como? Fica ligado e vamos descobrir isso agora. A moda de pintar os olhos vem de longe, lá do Antigo Egito. Segundo os egípcios, a sombra escura nos olhos significava proteção divina. Tanto homens quanto mulheres preenchiam as pálpebras com khol, uma pasta obtida do mineral malaquita misturado com carvão e cinzas. O objetivo era proteger os olhos, considerados espelhos da alma, dos espíritos malignos. Especialistas acreditam que essa não é apenas a origem da sombra, mas também da própria maquiagem. O lápis de olho também veio do khol, sendo que o formato em bastão foi criado para obter traços mais delineados. Existe até hoje em versão aprimorada chamada kajal, muito usado por indianos e árabes. E é sobre a maquiagem dos olhos que nós aprenderemos hoje um pouco mais, aqui no nosso Mobral da Make. Oi, gente! Hoje o nosso Mobral é ensinando a fazer talvez a dúvida entre de 10 a cada 10 alunas que estão iniciando, sombra. Só que eu vou entender o lado de vocês agora também, porque sombra é uma dúvida para as pessoas, porque toda vez que você vai procurar um tutorial sobre sombra, tem em média 3 a 4 cores, apenas para fazer um olho básico. A pessoa fala, vamos ensinar um olho básico. Você passa marrom claro aqui, você esfuma o escuro aqui, você coloca um delineado aqui, você pode... Muita coisa, muita informação. É claro que realmente dá um resultado diferente, realmente dá um resultado, né? Trabalham contornos, várias coisas. Só que hoje o meu objetivo é ensinar você o básico. Só que um básico que vai ficar legal. Muita gente tem as sombras em casa e não sabe usar. Fui convidada para um compromisso de última hora, cheguei lá que nem uma palhaça. Então, o que eu não quero é que você chegue que nem uma palhaça. Se vai usar a sombra, vamos usar ela de uma forma totalmente inteligente, ok? Na nossa aula de hoje sobre sombra, nós faremos sombra utilizando apenas uma cor. Não, vocês não entenderam errado. Uma cor, isso mesmo. Vamos fazer um olho para a noite. Isso, para a noite. Não vai ser o basiquinho do dia a dia, não. Um olho para a noite utilizando apenas uma cor. Parece super simples, né? É simples e eu vou mostrar para vocês isso agora. Gente, nós vamos utilizar para esse Mobral apenas a sombra marrom. Isso, apenas marrom.
Eu sei que marrom assim é o básico, que talvez na paleta que vocês comprem todo mundo tenha uma sombra marrom. Ela é a básica para o contorno dos olhos, para esfumar tudo mais, mas nós vamos fazer maquiagem completa apenas utilizando a sombra marrom. Eu tenho essa paleta aqui da Sephora, entendeu? Com várias cores, só que eu vou isolar aqui o marrom escuro. Aqui ele aparenta um pouco mais claro por causa da luz, mas ele realmente é escuro, um tom de chocolate, certo? Mayara, a minha dúvida é porque as pessoas aplicam aquela pouquinho em cima, aí vem para a pálpebra móvel, como é que eu faço? Bom, vou explicar tudinho agora, mas antes disso, para receber a massa, a sombra, o que a gente usa? Na outra aula falamos corretivo. Então, vamos aplicar o corretivo inicialmente, né? Pincelzinho de corretivo. Já tivemos essa aula. Ó, eu já fiz a sobrancelha antes de começar essa aula, então tá tudo ok. Não vou aplicar o corretivo aqui em cima, por quê? Porque eu já fiz a pele. Então, eu já passei esse corretivo em cima tudinho e vou passar aqui agora para receber a sombra. Então, eu já fiz a pele, então não tem necessidade de eu passar em cima. Certinho? Vou fazer apenas um lado para vocês depois fazer um comparativo com o outro lado. Gente, olha só. Dá uma limpeza no olhar, né? Eu adoro. Pegamos o nosso pincel de sombra, para aplicar a sombra que eu já mostrei. Ele não é sombra rosa não, tá? As cerdas que são dessa cor mesmo. Veio no marrom chocolate, que eu mostrei pra vocês. Pode ser qualquer marrom? Pode, mas quanto um marronzinho mais chocolate, mais escuro, legal. Vai ser super dinâmico, por quê? Porque nós vamos passar em toda a pálpebra móvel. Qual que é a pálpebra móvel? Essa aqui, pisca. Então, inicialmente, não preocupe com o restante do olho. Vamos fazer exatamente essa bolinha aqui. Olha, isso aqui. Pra quem não sabe fazer sombra, geralmente isso aqui é muito fácil, né? Porque todo mundo que não sabe, eles começam fazendo assim. Apliquei na pálpebra móvel, vocês concordam? Tá aqui. Não subi, tá aqui. Olhando assim dá a impressão de que subiu, mas não. Tá na móvel. O que nós vamos fazer agora? Lembra do pincel de esfumar? Pincelzinho de esfumar? Nós vamos deixar essa linha menos acentuada. Então, nós vamos dar uma leve penteada para fora nas extremidades. Apenas do lado de fora. Aqui dentro, não vamos mexer, ok? Nós vamos dar uma leve penteada para esse lado de fora aqui. Olha, a cor ela começa a migrar para a outra extremidade da pálpebra. Mayara, por que você pegou um pincel limpo e não fez com o outro? Senão vai começar a escurecer a parte de cima. E a ideia é pegar o limpo para quê? Para essa transição ficar sutil, dando a impressão que você passou um marrom claro antes, que é o contorno que a gente ensina num curso mais avançado. Vocês não vão passar para cá, é só nessa linha entre onde tem sombra e onde não tem, certinho? Olha a diferença. Sempre na linha. Vocês estão percebendo que já desfez essa linha? Olha só. Aqui eu puxo pra cima? Não. Aqui eu só esfrego em cima da linha. Quando chega aqui, que eu vou dando uma penteada pra fora, digamos assim. Só que essa penteada não pode passar desse delineado natural que a gente tem, que é essa diagonal entre olho e sobrancelha, certo? Gente, essa aula de hoje tá muito fácil. Muito fácil. Feito isso, o que nós vamos fazer? Um lápis de olho, estilo cajalzinho, né? Esse lápis normal. Nós vamos fazer
um delineado. Mayara, mas eu não sei fazer delineado, meu delineado fica torto. Não preocupa com isso agora. A beleza do delineado não é o que mais me interessa agora. Faça apenas um traço, olha só. Chegou aqui no final do olho, deixa passar um pouquinho apenas. Isso aqui apenas, ok? Feito isso, eu venho com o lápis de esfumar o preto, que é essa pontinha chofradinha. Lembra que eu falei que não precisava preocupar em ficar perfeito, porque a gente vai esfumar esse lápis em cima dessa sombra. Como que eu esfumo um lápis? Esfregando? Não. Fazendo a mesma coisa, desfazendo essa linha. Olha só. Vou pegar aqui para vocês verem. Eu só esfrego para ficar um estilo de fumaça mesmo. Entendeu? Desmancho essa linha imaginária e viro do outro lado. No meu caso, do outro lado. No seu caso, pode ser esse pincel para esfumar. Cadê o pincel para esfumar? Pode ser o pincel para esfumar, só que lembra que tem que ter um só pro preto, né? Então, eu venho aqui e esfrego voltando, como se eu quisesse embutir esse delineado para dentro. Só que um pouco acima dessa linha. Eu tenho a linha aqui embaixo, né? Eu venho trazendo ele como se eu fizesse uma linha em cima acima da minha linha, voltando. Olha só. Lembrando que estamos usando apenas uma cor. Olha, gente. Tá vendo que tem um marrom escuro, um preto e um marrom claro aqui. Tudo ilusão de ótica. Se você quiser um olho mais alongado, você pega o lápis e vem mais. Tá? Vou fazer aqui pra vocês terem uma noção. Então, mais alongado, um pouquinho. Trazendo a linha pra dentro. Olha, é só... Olha só como fica. Dá uma alongada, não dá? Feito isso, o que eu faço? Eu pego o mesmo lápis. Gente, eu tenho mania de sumir os lápis. E venho, olha só onde tá minha íris. É claro que se eu tiver aqui, a íris vai estar aqui, mas a linha central do olho, ó, eu faço uma linha com o lápis abaixo da linha d'água no olho. Nossa, Mayara, ficou torto, e agora? Não preocupa, porque a gente vai esfumar com a parte chanfradinha do lápis, do pincel para lápis preto. Então, ó, aquela leve vassouradinha. Olha só, o que vamos fazer agora? Pegamos nosso corretivo e fazemos a linha lateral só para limpar essa região e deixar o esfumado mais bonito. Olha só, gente. Olha a diferença. É ou não é um olho pra noite? Só que agora tem um detalhe. Mayara, eu não quero ele fosco assim, eu queria um brilho. Você pode pegar qualquer sombra que tem brilho. Ah, eu não tenho um preto com brilho, não tenho um marrom com brilho. Ok, pegue o iluminador, certinho? Vou pegar aqui o iluminador para vocês verem como pode ficar com essa textura. Só um minuto. Ó, peguei um iluminador e só aqui na frente, olha. Um pouquinho mais. Olha, dá um brilho, tá vendo?
só com iluminador. Só pra parecer uma coisa diferente. Olhe bem os dois olhos. Vou fazer no outro lado agora e já volto. Fiz o outro lado, olha só. Ó, vou limpar isso aqui. Passei um rímelzinho já, não coloquei o cílio postiço, até porque nossa aula ainda não chegou nesse ponto. Passei um rímelzinho no olho. E quem diz que essa sombra é uma sombra feita apenas com uma cor de sombra, né? Super simples, não é, gente? Olha, qualquer dúvida, comentem aí no canal. Qualquer dúvida, se você fez e deu certo, comenta também. Eu quero ouvir de vocês como está ainda esse processo de vocês no Mobral. E olha só, uma sombra para noite super simples, né? Porque a nossa ideia é trabalhar primeiro do simples até o avançado. Não esqueçam disso. Se você quer aprender um cut crease, quer aprender uma técnica avançada, calma, porque o nosso Mobral é para trabalhar o beabá mesmo da maquiagem. Olha só, valorizou o olho, trabalhamos uma maquiagem que dá certo pra noite. No caso, eu trabalhei um batom um pouco mais escuro, mas vocês podem ficar com nude, podem ficar com um rosadinho mais clarinho, né? E é isso, funcionou. Você não precisa sair como palhaço, assim como você também não precisa não fazer nada com medo de arriscar. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo, curtam, compartilhe, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda pra amiga, manda pra avó, pra mãe que tá aí em casa e precisa dar um upgrade no visual. Nosso Mobral tá aí. Beijão, gente. Até a próxima. Leonardo da Vinci que me perdoe, mas para mim, sobrancelha é fundamental. Mas é claro que tem sobrancelhas de todos os tipos e devemos apreciar todas as formas. E o nosso Mobral de hoje é ensinando sobre sobrancelha. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre esses modelos aí que temos no mercado, no mundo, e que cada dia tem mais novidades. Sobrancelhas é um detalhe que, quando entra no aspecto da beleza, divide muitas opiniões pelo mundo afora, não existindo um padrão correto nem limites para a criatividade. No Japão, mulheres da aristocracia japonesa arrancavam com pinças ou raspavam suas sobrancelhas e pintavam novas na testa, próximas à linha do cabelo, usando uma tinta em pó, chamada Aizumi, feita de fuligem de gergelim queimado. Ikimayu é o nome dado à prática de remover as sobrancelhas naturais e pintar manchas na testa. Em certas sociedades do mundo antigo, a monocelha era considerado um elemento da beleza facial. Por conta disso, as mulheres da Grécia Antiga e de países de cultura árabe costumavam delinear uma monocelha preta, marcante, como objeto de beleza feminina, até mesmo pintando ou colocando pelos falsos nas sobrancelhas para alcançar essa aparência. Criatividade à parte, hoje aprenderemos como cuidar de nossas sobrancelhas, aqui no Mobral da Make. Oi, galerinha! Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpa ao nosso Mobral hoje. Eu não pude gravar no lugar que eu sempre gravo, tive um imprevisto. Estou gravando aqui com o trânsito bem agitado. Eu tenho dificuldade em gravar de madrugada, mas não poderia deixar de gravar, porque o nosso Mobral de hoje é super simples, mas um pouco complexo, que é sobre como fazer o contorno da sobrancelha. Porque na verdade é isso, o que nós vamos fazer é um design de sobrancelha. Bom, minha sobrancelha não tem nada, inclusive eu gostaria de chegar bem perto para você, porque de longe parece uma sobrancelha muito bem desenhada. Só que quando chega perto, a minha sobrancelha, ela é cheia de falhas. Olha. E muito diferente uma da outra. Muito diferente. Eu não tô tirando a sobrancelha porque eu tô querendo ficar nessa fase da sobrancelha mais grossa. Na verdade, fase não. Sempre quis minha sobrancelha mais grossa. Só que caí nas mãos erradas. Uma pessoa fez minha sobrancelha, estragou, ficou bem fina. E agora eu tô tentando fazer ela engrossar. Gente, o trânsito vai ficar um pouco assim, mas me perdoem, é só esse vídeo de hoje, eu prometo.
Então, ok? Olhem bem a sobrancelha, como eu disse, tem falha. A sobrancelha com falha é diferente de uma sobrancelha rala. Guardem isso com vocês. Sobrancelha rala, ela tem pouco fio. A sobrancelha com falha tem pouco fio em certas regiões, mas geralmente é uma sobrancelha cheia. Por exemplo, a minha, ela é uma sobrancelha cheia, só que ela tem falhas em alguns pontos, parecendo que eu fui lá com a gilete, como algumas criancinhas hoje em dia fazem, e lavrei, arranquei um pouco, certinho? Vou explicar para vocês tudinho, passo a passo agora. Relembrando um pouco sobre os pincéis, vou mostrar para vocês qual é o pincel de contorno de sobrancelha novamente. Esse aqui dá um close nele. Chanfradinho, fininho, parece um pouco com o de delineador, que eu já mostrei pra vocês. Vamos precisar do pincel, olha só, de pentinho, escovinha, né, de pentear a sobrancelha, que é muito importante. Aí grudei o algodão aqui, que é muito importante, que vamos usar agora, inclusive. Primeira coisa que a gente faz, dá uma penteada na sobrancelha. Como que a gente penteia a sobrancelha? Assim? Não, a gente penteia a sobrancelha assim. Por quê? Porque tem fios que são longos, mas que não é daquela região. Então, quando ele tá bagunçado, você pensa que o fio é daqui de cima, mas ele está aqui. Então, é bom você pentear para tudo ficar em seu devido lugar e você saber aonde está cada fio, ok? Sobrancelha penteada. Agora, nós vamos ao segundo passo, que é pegar a cor. Qual a cor que a gente pega? A minha sobrancelha, ela é muito escura. Então, eu sempre venho desse marrom escuro, misturando um pouco com esse cinza. Por quê? Porque minha sobrancelha é muito escura. Então, assim, aqui não parece tanto no vídeo, mas ela é bem escura. Para quem tem falha na sobrancelha, uma dica. Tem gente que quer suprir a falha com excesso de pigmento. Querem escurecer o máximo a sobrancelha para ela ficar parecendo que tá preenchida. É um erro gravíssimo. Se a sua sobrancelha é rala, falha não. Se a sua sobrancelha é rala, mais clara tem que ser. Porque você tem que respeitar o que tá o natural. Você não tem que ir em cima da meta. Você tem que trabalhar em cima do que você tem. Se você tem uma sobrancelha rala, se você tem pouco fio, querendo ou não, você tem que fazer um contorno mais natural possível para ficar próximo a isso. E o que eu vejo muito por aí é pessoas fazendo contorno, a sobrancelha tá aqui só no meio, fazer um contorno aqui embaixo, faz a sombra em cima. Então, é o que a gente mais vê por aí. Eu, particularmente, eu acho feio essa sobrancelha padrão. Às vezes não tem nada a ver com o rosto, fica sisudo, fica grosseiro e não combina com você. Então, a sobrancelha... Gente, o nosso rosto, ele é totalmente anatômico. Então, a gente tem que imaginar que essa anatomia, ela respeita cada parte do corpo. Entendeu? Então, se você faz um preenchimento labial, se você faz uma rinoplastia, se você faz uma cirurgia para sustentação de fios, tudo isso vai mexer na sua estrutura do rosto. Na maquiagem não é diferente, porque a maquiagem hoje em dia ela virou uma cirurgia plástica. Você consegue fazer maquiagem para aumentar o lábio, para afinar o nariz, para levantar o olho, para afinar o rosto. Então, pensem nisso. Só que eu, particularmente, eu acho que temos que respeitar a nossa naturalidade. Então, peguei a sombra com o pincelzinho. Como eu falei, eu pego esse marrom de novo. Marrom escuro e misturo um pouco com o cinza. Aí tá difícil. Aqui. Marrom escuro e o cinza. Porque a minha sobrancelha é muito escura. Mas você que tem a sobrancelha muito rala, vá no marrom clarinho, tá? Onde a gente começa? A sobrancelha, você sempre faz nessa base, subindo, penteando ela, olha. Penteei, desço pro restante. E o som aqui no setor é assim, gente, a pandemia não chegou aqui, tá? Tá todo mundo na rua, tá uma maravilha. Então, lá, coloquei embaixo, subi, penteando e sempre fazendo o quê? Escovinha. Penteando para deixar o mais natural possível. Por que a escovinha? Para não deixar o excesso de sombra depositado em uma região. Então, ela vai fazer o quê? Um papel de varredura para deixar o mais natural possível. Onde você tem mais falha, você vai lá um pouquinho antes dela
e deposita. Ah, eu quero minha sobrancelha arqueada. Eu vou subir aqui e vou descer um pouquinho. Olha, gente, vai por mim. Segue seu padrão, segue o que a sua sobrancelha pede. Não vai muito nessa onda aí, não, nessa blogueiragem, porque vai se dar mal. Olha. Aqui, eu tenho uma falha aqui. É falha mesmo. E o pelo continua aqui. Ou seja, tem um buraco aqui. Não é que eu vou subir agora. Tem um buraco. Então, eu venho aqui em cima desse buraco. Muito pouquinho de sombra. Bem sutil, para não ficar um escuro. Aí, quando tem essa falha, eu vou na mais clara. Opa, passei um pouquinho. Olha. E de novo, vassourinha. Vassourinha sempre. Vocês perceberam que eu tenho mais pelo nessa região, né? Tanto que ele é mais escurecido. Ó. Eu não estou esfregando, eu estou penteando pra cima. Tem gente que faz isso aqui, ó. Ele faz um quadrado, uma linha imaginária aqui, e vai desenhando, como se fosse uma coisa geométrica. Tá errado, ok? Esse aqui eu tenho muito bem definido, então ficou mais fácil, confesso. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Aqui eu venho nessa base, penteando para cima. Penteando para cima. Aí eu começo penteando para cima e vou fazendo assim. Indo na diagonal, deitando o pincel, entendeu? Fica bem fácil também. E me deparei com o quê? Falha. Olha só a falha. Toda vez que eu depositar sombra em uma região, o que que eu faço? Volto, penteio, pra quê? Pra ficar uniforme, porque eu comecei aqui e vim numa falha, então penteia. Opa. Penteia. Ah, então eu vou fazer a linha aqui. Maíra, por que que ficou parecendo que aqui tá mais claro e foi escurecendo? Porque é o natural. A sobrancelha começa um pouquinho mais rala e vai escurecendo. Se você fizer aquela linha geométrica e for escurecendo, vai ficar parecendo aquela sobrancelha de definitiva, antiga, que era uma placa que jogavam no seu rosto. Pois é, eu acho que não é o interessante agora. Me perdoem vocês que têm essa sobrancelha assim, né? Porque eu acho que é um pouco irreversível, tem que fazer laser. Mas você que não tem, tem como você evitar chegar nesse ponto. Eu não coloquei mais sombra, tá? Só tô terminando o serviço que eu comecei aqui. Agora, volto. Eu bato o pincel e volto, eu não esfrego. Isso. Venho com a escovinha. Aí você olha se uma sobrancelha está igual à outra. Normalmente, não vai ficar 100% igual, porque as sobrancelhas são muito diferentes. Mas a gente tenta respeitar. Maiara, mas esses fiozinhos aí, você não vai arrancar? No meu caso, igual eu falei pra vocês, eu estou deixando a sobrancelha mais grossa. E eu gosto também desse efeito mais natural. Então, a minha sobrancelha, ela não tem uma forma bem definida, não, porque eu gosto desse aspecto mais natural. Mas, você que tem a sobrancelha mais tiradinha, que quer bem desenhadinha, aí que tem que deixar mais natural, porque quanto mais perfeitinha, mais chance de ficar aquela coisa congelada, certo? Outra coisa, você que não tem isso aqui muito definido, que a sua sobrancelha é só aquela coisinha fina, não tenta, gente, colocar uma coisa que não tem aí. Vamos começando aos poucos. Nosso Mobral é leve, é ensinando você primeiro a respeitar a sua particularidade, porque daí você vai optar se você quer ficar nessa particularidade, nesse ponto aqui, ou se você quer experimentar outras coisas. Aí a vontade é sua, mas primeiramente conhecer o básico, que é conhecer o seu próprio corpo, ok? Fiz a sobrancelha, agora
vem a outra parte, que é destacar essa sobrancelha na maquiagem. Como que eu faço isso? Eu faço isso com o corretivo. Qual é o pincel de corretivo? Chanfradinho. Venho no corretivo e faço uma linha imaginária aqui. Olha, faço uma linha imaginária na sobrancelha, que já vai esconder um pouco os pelinhos lá que incomodam algumas pessoas. E passo na pálpebra, porque agora é o momento que eu vou receber a sombra, entende? Então, eu tô preparando esse olho para a sombra. Só que para isso eu preciso destacar essa sobrancelha. Então, eu venho aqui, passo o corretivo embaixo e passo em cima, fazendo a mesma coisa. Não passa em cima da sobrancelha. Você pega ele, deita, faz uma linha e vem respeitando essa linha. Ok? Essa linha. Venho com a minha coxinha e esfumo. Olha que já dá uma diferença dessa para essa. Deu uma iluminada, concorda? Olha. E bem natural. Fazemos a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos lá, esfumo aqui para não ficar aquele corretivo brancão, né? Essa é a função. Olha só como essa... Olha, em vez de ser olha, ao invés de ser olha, eu falei olha. Fica um olho iluminado, fica a sobrancelha destacada, parecendo que eu acabei de tirar a sobrancelha. Aí, depois desse processo, qual que é? É o processo da aula 2, que é a nossa aula passada, que é preparar a pele. Aí, muita gente mandou uma dúvida. Ah, eu não entendi aquela parte que você falou, que o corretivo vem depois, que não sei o quê. Do corretivo vem antes da sobrancelha. É isso. Porque o primeiro passo na maquiagem é a sobrancelha. Depois que eu fiz corretivo, receber sombra, faço a sombra, depois preparar a pele e aí eu finalizo. Tem gente que faz o olho depois. Eu particularmente gosto de fazer antes, como eu já expliquei. Por quê? Porque vai cair sombra, essas coisas assim, então é mais fácil você corrigir antes de arrumar a pele. Mas, igual eu falei, o Mobral tá aqui para abrir abrir possibilidades. Não é nada bem metódico, não. Você vai pegar o caminho aqui, aprender o básico, segue o caminho que quiser. Essa é a lógica. Até porque a maquiagem, ela tem possibilidades múltiplas por aí. Não é mesmo? Então é isso, super simples, super fácil, né? Super prático. Mais uma vez eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo imprevisto de hoje, por toda essa correria, por não ter conseguido gravar no lugar que eu sempre gravo, pelo barulho, mas eu não podia deixar de gravar o vídeo. Então, muito obrigada a vocês. Curta, compartilhe o nosso vídeo, manda pra galera, se inscreva no canal, porque nosso Mobral só tem coisas maravilhosas. Beijão, gente! Se tem uma coisa que agrada a mulher assim, ó, a rodo, é lábio volumoso. Em maquiagem, isso tem ganhado cada vez mais vazão, inclusive dentro dos procedimentos estéticos da cirurgia plástica. Só que um lábio volumoso não necessariamente é um lábio bonito, vocês concordam? E isso, na maquiagem, vocês vão entender que um bom delineado do lábio faz toda a diferença. Nosso Mobral tá só começando e tem muitas novidades. Oi, gente! No nosso Mobral de hoje eu vou ensinar para vocês como delinear lábio.
Lembrando que lábio não é só volume. Quando eu falo em delinear, eu falo em valorizar essa região todinha. Porque o volume necessariamente não quer dizer que seja bonito. Então, vocês podem perceber que eu sou uma pessoa que eu não tenho muito lábio e não tenho muita definição de lábio. E é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Quando eu vou delinear lábio, eu sempre uso um truquezinho básico, que é de hidratar o lábio. Por quê? Porque quando eu vou delinear com lápis ou com a sombra, inclusive, porque a gente pode delinear o lábio com a sombra também. Eu já fiz vídeos ensinando isso. Eu gosto de hidratar antes, para deslizar bem o pincel quando eu for delinear. Olha só que truque importante. Então, antes disso, ó, hidrato bem o lábio. Depois que eu hidrato bem o lábio, eu venho com um lápis, que pode também ser a sombra, e faço esse topo do lábio, que é um Vzinho. Maiara, onde eu passo? O seu lábio tem um contornozinho e acima desse contorno você tem uma linhazinha branca. É em cima dessa linha. Então, não é fazer um desenho falso. Você vai seguir como se fosse a margem do seu lábio. Então, olha só. Tá vendo esse branquinho aqui? É em cima dele. Eu faço V e desço. Mesma coisa do outro lado. Fiz em cima, venho embaixo. Aqui tá um trânsito que tá uma loucura. Olha só. Chegando bem próximo, vocês percebem que tem um desenhozinho aqui. Tá vendo? A ideia é essa, tudo ficar bem sutil. Mayra, não tô vendo essa linha do lápis. É porque eu tô longe. Ele é bem próximo da cor de boca. Venho com o pincel de batom e venho arrastando essa linha pra dentro. Olha. Aqui temos o quê? Temos um contorno, ou seja, temos um lábio definido. Vocês viram que quando eu mostrei pra vocês meu lábio, ele tinha uma linha reta. Então, até então, ganhamos um lábio. E aí, acima dessa linha que nós vamos respeitar e criar o nosso contorno, ok? Eu vou usar o batom vermelho, que é o que as mulheres me pedem pra fazer esse lábio volumoso, tá? Então, eu passo sempre um pouco uma linha antes, ou seja, pra dentro, pra não correr o risco de borrar. Porque aí, se for pra dentro, aí tem como eu arrastar pra fora. Se eu borrar pra fora, não tem como diminuir pra dentro. Então, olha só. Um pouquinho pra dentro. Não tá muito definido ainda, calma. Olha só. Na verdade, eu não trabalhei com a ideia de volume. Eu trabalhei com contorno. E olha só, tanto que isso pareceu volumoso. E lábio vermelho é isso. Tem que estar muito bem definida a linha. A questão, olha só, o topinho. Quando você sabe trabalhar esse topo com esse Vzinho, isso dá uma ideia de arrebitar o lábio. É o que parece com que ele é volumoso. É que nem o bumbum. Quando você malha o bumbum e queima essa gordura do culote aqui em cima, dá a impressão que o seu bumbum é maior. Porque você definiu esse bumbum. Da mesma forma o lábio. Então, para com essa ideia de querer passar batom em excesso, fazer um desenho fora e achando que é isso que vai fazer com que você fique com a boca volumosa. Não, não é isso, certo? Bom,
Faça tudo com maquiagem, gente. A dica que eu dou pra vocês é maquiagem hoje está aí cada dia mais ensinando coisas novas. Eu já fiz preenchimento labial uma vez e posso dizer pra vocês que eu me arrependi muito. O resultado ficou ótimo, só que eu descobri que eu não queria aquilo. Eu descobri que quando eu sorria não era o meu sorriso. Eu descobri que eu não me encaixava com aquilo. Então, quando eu queria ficar de cara lavada, quando eu queria ser eu mesma, não tinha como, porque eu tinha feito um procedimento que não tinha como voltar atrás. Então, pense bem, faça maquiagem. Quer um olho diferente, faça maquiagem. Quer uma sobrancelha diferente, faça com maquiagem. Não faça nada invasivo, nada que vai mudar a sua essência. É a dica que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, me siga no Instagram, que lá tem várias fotos, vários vídeos ensinando coisas legais também. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, beijão, gente!